E aí pessoal, beleza? Hoje eu decidi gravar um vídeo porque não teve live. Aí a Fernanda me falou, ó, Cristian, faz um vídeo de comentário da semana, mas contextualiza num tema. Então nós vamos falar o seguinte, ó, eu vou dar uma comentada na semana, que foi uma semana intensa, né? Tem até uma coluna do Gabeira aqui falando um país nada monótono. Se tem um lugar que não é monótono, é esse que a gente vive. Não é de longe o lugar mais calmo do mundo, uma confusão, uma geleia geral, e quem busca monotonia vai para outro lugar, que não é aqui, né, meu? Então, realmente, uma semana foi intensa, tem sido intenso as nossas vidas, o crescimento é nulo, mas a atividade, a discussão e o confronto é permanente. Então eu vou fazer um comentário que é o seguinte, eu quero tirar um pouco essa coisa superficial que vai irritando a gente, vai cansando a gente profundamente. Geralmente notícia de Folha de São Paulo, dizendo que o mundo vai acabar amanhã, dizendo que tudo está perdido, jogando metralhadora giratória, né? Jogando fogo, gasolina no fogo, é um negócio, uma chatice isso. Tem que analisar as coisas sempre olhando por cima, né? Para começar a conversa, que isso aqui que está acontecendo no Brasil é muito melhor do que estaria acontecendo se a gente tivesse sobre Fernando Haddad. Para começar, para não esquecer, né? 5 meses, 6 meses de um governo confuso, bagunçado, uma liderança complexa, para dizer o mínimo, mas há coisas boas acontecendo, sem poliana, sem joguinho de boboca. Eu quero dizer o seguinte, o Brasil está mal, não sei se é fundo do poço, porque fundo do poço a gente nunca... Quando a gente acha que chegou, abre mais um buraco e mais ainda, né? Quem diz que a Argentina é especialista nisso. Quando acha que chegou no fundo do poço, abre um alçapão, né? Eu não sei se a gente chegou, mas a gente está numa situação bem difícil, porque estrutural, não porque é a questão do momento, é estrutural. Nosso problema é fim de ciclo. Eu já falei isso algumas vezes em alguns lugares, não sei se já falei aqui. É o fim do ciclo econômico da substituição de importações de 70 anos. Da tentativa de proteger setores e proteger o mercado, não dá mais. É o fim do ciclo da Constituição de 88, que é inviável. Tem que mudar a Constituição, mas não dá para mudar, porque é dificílimo fazer PEC. Então é fim de ciclo econômico, fim de ciclo político, fim de ciclo constitucional, fim de ciclo histórico, né? A história do combate ao autoritarismo, as classes, as gerações políticas que todas se posicionaram, seja Fernando Henrique, Lula, Dilma, o que você quiser, elas se posicionaram contra o regime autoritário. Essa geração acabou, está todo mundo acima de 70. Agora começa uma outra, não é à toa que o Rodrigo Maia é presidente da Câmara, que é um cara que tem 50 anos. Então, é uma renovação. É um momento de transição profundo, mas nossos problemas são estruturais. Então, assim, tem várias coisas no jornal de hoje que nos remetem a esse debate. Eu quero que a gente siga esse raciocínio de hoje pela avaliação do quadro ruim e as perspectivas que não são tão ruins assim. Por exemplo, o professor Simão Schwartzman, conheço bem lá da USP, sociólogo, professor lá da USP, não fui aluno dele, mas respeito muito, acompanho até hoje o que ele escreve. Olha só o que ele está dizendo. Deve ser possível fazer muito mais com os 5% do PIB que o Brasil já gasta nesse setor. Do Simão Schwartzman, hein? Que não tem nada de direita, de liberal, nada disso. Ele está dizendo o quê? O que a gente sempre fala. Nós temos de despesa na educação os padrões de nível de gasto em relação ao PIB de OCDE, de Coreia, de países europeus, de Espanha, de Itália. Por que é tão ruim a nossa educação? Esse pessoal fica histérico aí gritando que estão tirando o dinheiro da educação. O que a gente tem já é muita coisa. É que é muito mal gasto. A aplicação é péssima. É descompensada a parte, já falamos disso, descompensada a parte universitária da parte de ensino fundamental, básico e fundamental. É descompensada a relação das universidades com a pesquisa, é descompensada a relação de equilíbrio de ideias e debates na universidade, é tudo descompensado, né? É descompensado o modelo burocrático,
porque todo o dinheiro está em Brasília e vai sendo redistribuído, vai se perdendo no caminho, né? Não é descentralizado. Ah, mas o município cuida do básico, o Estado cuida do fundamental, mas tem uma intersecção com o Estado Federal. O MEC direciona todas as políticas. Então, é tudo descompensado a educação brasileira, não precisa falar muita coisa. A nossa miséria social, a nossa produtividade baixíssima, a nossa mediocridade como sociedade é tudo fruto de uma educação porcaria, pobre, deficiente, calcada nos livros errados, nas ideias erradas, durante muito tempo. Muito tempo. Mais de 30 anos. 40 talvez. Tá aí o professor dizendo, dá para fazer melhor. Em todos os níveis, os papéis do setor público e do privado precisam ser revistos, para que se tornem complementares e livres do predomínio simétrico do corporativismo e do mercantilismo. Corporativismo de um lado, daqueles funcionários públicos que ficam se protegendo, fazendo a idade do professor ter que ser baixa ainda, porque o professor tem que ter idade mais baixa da aposentadoria. Para com isso. Então fica o corporativismo bruto. E do outro lado o mercantilismo, que são esse monte de proliferação de universidade privada, caça-níquel, que não ensina nada, tem um acordo, eu finge que eu te ensino, você finge que você aprende, você me paga a grana, eu te dou seu diploma e toca a vida e vira doutor em direito. Não vira. Enganou todo mundo. 2 gerações de enganados. Então, tem que ser... Enfim, está dado o diagnóstico. O diagnóstico já está dado no Brasil. O que precisa são soluções que ninguém sabe colocar na prática. Está aí o nosso amigo Fernando Gabeira fazendo o País Nada Monótono, fazendo um comentário sobre o caso do Moro, né? Se o Moro resistisse no cargo de juiz, talvez enfrentasse melhor os ventos contrários. Assim, eu nunca imaginei que o Moro fosse aceitar ser ministro, sabe? Mas depois que ele aceitou, ele quem sou eu, mas ele vai ter que aprender a ser político. E política é um jogo muito mais bruto do que ser juiz, entendeu? É fácil ser juiz comparado a ser um político e um bom político. Ele tem que passar por coisas que são constrangedoras. Esse aspecto aí do Moro, deixa eu gastar um tempinho com isso, tem uma entrevista enorme dele aqui no Estadão, e que ele está dizendo muito bem. Pode, ele fala, está na capa aqui, ó. Pode publicar tudo, não tem problema. Tá certo, é isso mesmo, não disse nada de errado. Conversa de juiz com promotor acontece em todas as instâncias. Aliás, tem que ver o que está sendo falado. O diálogo está entrando no mérito? Não. O diálogo está entrando na estratégia de julgamento? Não. Então, tem nada demais. Mas é com o descumprimento do artigo XYZ do Código Penal e Código Civil. Bom, então vai falar pro Gilmar que ele não pode jantar com o advogado de defesa do cliente dele e receber bolo de aniversário de um outro advogado amigo, sabe? As relações entre essas figuras judiciárias são políticas por excelência. Existe um órgão mais político do que o Supremo Tribunal Federal do Brasil hoje? Político partidário. Você encontra lá as figuras alinhadas a quem? Ou o Toffoli vem da onde? Do céu? Quem não sabe, o Toffoli foi advogado do Jair Dirceu e do PT. Mas agora ele não é mais. Eu acho que ele melhorou mesmo. Quando ele sentou na cadeira, ele viu que o negócio é bem mais complicado do que ele imaginava. Mas ele tem uma origem. O Lewandowski é quem? Não é ninguém. O Lewandowski, se não fosse amigo da mulher do Lula, não teria sido nunca juiz do Supremo. Tá lá. Mas ele é isento, é neutro. Neutro, isento. Então não é assim. Então assim, o ambiente político não é na letra. Então você quer ser... não pode trocar mensagem com o cara... que aliás é amigo dele, se é amigo dele não é, tanto faz pra nós, é amigo, tá lá no Messenger, sei lá, não é Messenger, como é que chama? Não é Messenger, como é que é? Telegram, é outro lá. Então não tem, assim, se vem essa demagogia, nem vou entrar no detalhe que é o seguinte, criminoso, hacker é criminoso, então acabou. Perde a legitimidade do que teve que roubar, teve que entrar no negócio privado do cara, para acusar ele, não conseguiu acusar ele, sabe o que vai acontecer? Por isso que eu falo, a mensagem hoje é a seguinte, tem coisa ruim, mas vai virar coisa boa. O Moro vai ficar mais forte, não vai ficar mais fraco.
E ele fica constrangido. O presidente levou ele lá no jogo do Flamengo, no Mané Garrincha, pôs camisa do... que é tipo de Bolsonaro, é meio que nem Lula, né? Põe camisa do Flamengo, camisa do Flamengo. Aí falou, ô Moro, põe a camisa do Flamengo. Puta, ele ficou tudo constrangido. Não é o tipo do cara. Ele é outro cara, outro tipo de gente. Pôs a camisa, não é pra ele, não é político. Mas agora ele é. Agora que ele virou ministro, vai ter que enfrentar um outro ambiente. Um ambiente muito mais duro, muito mais agressivo, muito mais... Tem que ter fígado, né? E ele está lidando com um criminoso. Ele lidou com um criminoso a vida inteira. Agora ele lida com um criminoso profissional, legitimado pelo voto. Aí é duro, né? Cadeia criminosa apoiada por gente que está legitimada pelo voto. Aí é duro, Então assim, a entrevista dele é ótima. Pode vir, Pode vir. Vem aí, o que tem? O que vocês acharam dos seus hackers? O que vocês acharam aí? Agora, quando vai lá fazer jantar com o Gilmar Mendes, quando o Lewandowski rasga a Constituição na frente da televisão para dar para Dilma 8 anos, quando o Collor não teve, deu os direitos políticos de volta para ela, fatiou, né? Como eles gostam de falar, fatiou a decisão, aí pode. Então assim, não cola, não aconteceu nada, vai passar e ele vai ficar ministro da Justiça. E se um dia ele for para o Supremo, prefiro ele do que o Toffoli, do que o Gilmar, do que o Lewandowski, para ficar nesses três, para não... Marco Aurélio, Marco Aurélio está com a família inteira no judiciário já. Então assim, a palavra que nos caracteriza, que nos descreve, é a mediocridade. É triste falar isso. Em todas as matérias que você lê, em todos os ambientes que você vai, você sente, nós nos tornamos um país medíocre por muitos erros cometidos durante muito tempo, públicos e privados. Não é só os políticos, as políticas públicas, os partidos, não. Na nossa família, nas nossas casas, a gente cometeu muitos erros, a gente educou errado, a gente foi educado errado, a gente acreditou em coisas erradas e a gente ficou uma sociedade medíocre. E temos que sair desse buraco. Esse é o erro, o problema estrutural brasileiro, o maior de todos. Muito além da previdência, muito além da tributária e da administrativa e da política. Olha, a reforma e seus inimigos, eu acho que isso daqui é a última vez que eu vou fazer com o Estadão, porque muitos amigos meus estão falando assim, Cristiano, faz um comentário com a Gazeta do Povo na mão. Acho que eu vou fazer. Porque a Gazeta do Povo é um jornal que fala o que a gente está querendo saber. E a gente sabe quem está escrevendo. Porque você pode divergir de um jornal quando você sabe, você pode interagir com um formador de opinião quando você sabe quem está falando. É assim que funciona no mundo civilizado. Tem jornal aí que você não sabe o que ele é, o que ele pretende com aquilo lá. É só vender jornal que ele quer? O que ele quer? Ele quer o caos? Então esse tipo de coisa eu não lê mais. O Estadão é o meu jornal, eu sempre li o jornal do Estadão, mas então um amigo meu falou, Gazeta do Povo do Paraná é um bom jornal, tem muitas boas colunas. Então talvez eu faça o exercício de comentar as colunas, de figuras que a gente gosta, que falam. É que aí parece uma coisa que você fica não quero ficar fechadinho no mesmo círculo que você está, mas é que tem mais inteligência ali. O Estadão está ficando magrinho, está dependendo da Caoa Sherry. Páginas e páginas da Caoa Sherry. Antes era a JBS, agora é a Caoa. Então, estranho. A reforma e seus inimigos. Teve uma tal de uma greve hoje aí. Tentaram fazer um rebuliço total em várias cidades. Desculpa, eu vou falar uma coisa bem conservadora, talvez soe bem agressiva e bem superficial, mas é tudo baderneiro mesmo, entendeu? Vagabundo, desculpa, vagabundo. Não temos mais tempo para isso. Os caras querem greve, o país está com 13 milhões de desempregados. Todo mundo sem trabalho, vai crescer. Se crescer 1% nesse ano, que é um desastre, greve de quê? Contra a reforma da Previdência? Quer que saia de 13 para 25 milhões? O que quer? Não tem ideia. Metade dos caras que estão lá não tem ideia do que estão fazendo lá. É a turma do sanduíche. A outra metade parou nos anos 60, está com a cabeça dos anos 60. Sindicalista hoje na briga por salário.
Não tem lugar nenhum do mundo que o cara liga pro salário mais. Não é mais salário a conversa é trabalho. Sindicato eficiente no mundo hoje, se é que tem algum, ainda tem alguns países aí. Eles estão preocupados, sabe com o quê? O que vai ser o trabalho no futuro? A conversa do sindicato hoje deveria ser essa. Porque a preocupação do sindicalismo é a garantia das melhores condições de trabalho. Desde as minas de carvão na Alemanha, desde a social-democracia alemã no século XIX, nos anos 70 do século XIX. E hoje esses caras ainda estão no Brasil, esses caras do sindicato ainda estão com essa conversinha de salário, de emprego. Que emprego, meu? É o seguinte, onde as pessoas vão trabalhar daqui para frente? O sindicato devia estar todo dia estudando isso, porque o trabalho está mudando radicalmente em todas as esferas. Ele tem que ser mais ágil, mais flexível, outras profissões, outras formações, outras remunerações, outros seguros. Tem que mudar tudo para viabilizar que o desastre, como está aqui no desastre, o destaque do Brasil, avaliação do desemprego no mundo. Meu Deus do céu! O destaque do Brasil é o desastre dele em relação ao desastre que está acontecendo no mundo inteiro, porque há uma curva de mudança no trabalho mundial. Então aqui, ó. Sabe quantas pessoas tem? Nós CDE, não, CDE só, porque o resto a gente não sabe. Quantos desempregados tem na Índia? Ninguém sabe, imagina, nunca vai saber. Na China, nem tem a menor ideia. Mas na CDE tem estatística, dá para saber mais ou menos. 339 milhões de pessoas desempregadas, meu. Estados Unidos, Canadá, México, boa parte dos países europeus, mais de quase 25 países europeus, acho que quase todos estão, os 27 da União Europeia. É um negócio, ó, a população nos Estados Unidos está em quase pleno emprego. Os caras falam mal do Trump e tal, mas o Obama arrumou a casa e o Trump deu uma guilhotinada na despesa. Os caras estão em pleno emprego, maior economia do mundo, meu. 5,8 milhões de desempregados em 328 milhões de pessoas. Olha nós, 209 milhões de brasileiros, oficialmente 13,5 milhões de desempregados e na real 33 milhões de pessoas. Fazendo o quê? Ou está desempregado, ou não procura mais emprego, ou está em subemprego. É um troço enorme, enorme. E os caras estão fazendo greve, mano. Greve. Não dá. Os caras estão Jurássico, em outro planeta. Então, são inimigos mesmo, inimigos da reforma. E assim, inimigos da reforma. Tem muito inimigo da reforma. Uma reforma que a gente já falou 15 vezes aqui. Tem que fazer para não quebrar, para não pagar servidor. Porque se não fizer, não paga servidor. Agora tiraram os estados. Tiraram os estados. Ó, o Brasil, ainda não coisa do desemprego, o Brasil só está atrás de 3 países da OCDE. Grécia, pelo amor de Deus, né? Tem 18% de desemprego. O país tem 12 milhões de habitantes. A Grécia é um país à parte, meu. E se não tivesse a União Europeia, era terra arrasada. Porque nunca pagam imposto, é uma despesa absurda, a legislação lá é parecida com a nossa. Só tem aberração. A Turquia também está com um número quase igual ao nosso, 13,6, nós estamos com 13,5. E a Espanha, que tem um problema crônico de desemprego, principalmente com jovem até 25 anos, que é uma coisa já de 20 anos. A Espanha é difícil, mas vai para a Espanha para você ver. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Aqui, eu estava falando outro dia, um amigo meu me chamou, discussão de WhatsApp, falou, você é branco, como é que é? Branco, classe alta, mora no centro urbano, da elite, você está desconectado do mundo real. Eu falei, não concordo com você. Não concordo, não. Eu não sou uma pessoa alienada e sou um observador da realidade à minha volta e um revoltado com a realidade à minha volta. Não é à toa que eu me envolvi com política. Por que eu vou fazer política? Entrar na política no Brasil não é uma decisão racional. Eu entrei com as 4 patas. Por quê? Porque eu estou uma pessoa revoltada com a situação social brasileira. Por quê? Porque eu olho o que está acontecendo em volta. E eu viajo pelo Brasil. Eu sei o que é. Você não conhece preconceito. Talvez eu não tenha sofrido preconceito, mas eu observo. Sou um bom observador, modéstia à parte. Eu sei quantas pessoas estão morando em volta da... Quanta gente está na rua aqui, na região mais rica da cidade mais rica do país, um monte de gente morando nas praças, meu.
É impressionante, as pessoas dormindo nas calçadas, embaixo de caixa. E é isso aqui, resultado do quê? De 16 anos de desgraceira, de erro de política pública. Agora o Bolsonaro nem sentou na cadeira ainda. O buraco é muito mais embaixo. O desastre brasileiro é enorme. E aí tem os cálculos do FMI para o nosso crescimento. O crescimento era para ser 2,5, caiu para 2, caiu para 1,5, já foi para 1, vai ser menos de 1. Por quê? Porque se a gente não fizer a reforma, desastre. Se fizer, vai demorar para a engrenagem voltar. Vai voltar. Eu conheço bastante gente que está esperando para colocar o investimento, está começando a fazer o investimento. Empresa grande, gente, investidor internacional, estão observando. A roda vai começar a girar, mas ela demora para engrenar. Porque o Estado está quebrado, e o Estado era o indutor do desenvolvimento todos esses anos. Dívida de Estado, BNDES, crescimento inflado, consumo inflado, tudo isso não tem mais. Agora vai ter que ser crescimento de verdade, de produção, de liberalização econômica, de exportação, não de venda de compras governamentais. Vai ter que ser crescimento de verdade. Aí é duro, meu. Não tem mais voo de galinha. Os voos de galinha acabaram. Agora a galinha já afundou e agora vai ter que sair. Quem sabe a gente começa num voo, um voo de gaivota, que começa bem baixo assim e vai subindo lá na frente. Daqui 5, 10 anos. Se não fizer mais bobagem. Em relação à política, o que aconteceu essa semana? Além do negócio do Moro, eu não vou perder muito tempo com o negócio do Moro. Vamos virar essa página, meu. Os caras vão valorizar esse negócio. Porque tem que validar o processo do Lula. O Lula tem 500 processos na cabeça dele. Se for justo, ele nunca mais sai da prisão. Acabou o Lula, meu. Esses caras do PT, acabou. Esses caras não têm o que oferecer para a sociedade. Não dura 15 minutos um debate com um petista, nem perca seu tempo. O duro é o seguinte, o outro lado, o que tem para oferecer? Qual é o plano de país? Também não tem. E agora perdemos Santos Cruz. Santos Cruz, o que eu vou dizer? Eu não conheço, vou dizer pelo que eu leio. O Santos Cruz era um bom ministro, estava tentando fazer articulação com o legislativo, não é um perfil político de articulador, é um general, um sujeito que tem uma carreira ilibada dentro das Forças Armadas, participou da intervenção no Haiti, uma pessoa respeitada pelas armas, pela sociedade. Tem aí um problema crônico no governo Bolsonaro, que é a questão dos filhos. Parece que esse filho mais novo é mais encrenqueiro, que fica essa coisa de olavismo. Esse negócio de Olavo de Carvalho, vira essa página, meu. É muita mediocridade, cara. E aí parece que teve um mal-estar. Bom, colocaram outro general. O outro general parece que é muito próximo, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Parece que é muito próximo do presidente. Vamos crer que é uma pessoa que vai conseguir fazer articulação melhor com o Santos Cruz. Santos Cruz que saiu com classe, mandou uma cartinha, tudo certo. Há um ressentimento evidente, mas deixa quieto, vai para casa. E entra aí um 5 estrelas mais amigo do presidente e vamos que vamos. A articulação tem que melhorar muito, vai passar a Previdência, já falei que vai passar. Estão falando que vai ser de 930 bilhões em 10 anos, não é um número ruim, podia ser melhor, mas também não é ruim. Eu sempre falei aqui, acima de 750 bi em 10 anos é suportável. 930 bi, ok. Eu vou fazer um comentário só de Previdência para explicar para as pessoas que não têm paciência para entrar no detalhe, de uma maneira mais simples, mais coloquial, como sempre faço. No próximo filme que eu fizer, só a Previdência, quem sabe eles conseguem colocar de volta os estados. Tem que ter os estados junto. Porque senão, sabe o que acontece? Não põe o estado, os estados vão ter que fazer cada um a sua. Vão fazer um monte de bobagem, vai demorar um tempão, vai quebrar alguns estados, e aí quem vai ter que pagar? A União. Então não adiantou nada fazer a União se os estados quebram. Porque a União está acima dos estados. Então faz de uma vez. Vamos poupar a sociedade desses estados, principalmente Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte. Nossa Senhora! Quebradeira. Olha esses 5 estados que eu falei, quem governou antes, tá? Olha bem. Não preciso nem falar quem estava antes para a quebradeira chegar. Aí tem aqui alguns comentários, aqui, muita coisa do Santos Cruz. Eu tenho falado um pouco do Partido Novo, mas olha, pessoal, o Partido Novo está dando um show. Tem questões internas para resolver aí, mas a nossa bancada federal é sensacional. Está indo muito bem, o pessoal entra na... Sabe que o pessoal está falando recentemente? Que outros partidos, eles entram na plenária e olham no placar ali, e dizem assim, em quem que o Novo está votando? Porque aí segue o Novo, porque o Novo estuda as matérias. Ele sabe que se ele votar onde o Novo votar, está votando bem, porque está estudada a matéria.
Lógico, não é o PT, nem o PSOL, nem o PCdoB, mas tô falando do pessoal que é aquele miolo que não faz nada, que não lê, não tem tempo para ler, tem preguiça de ler, de estudar, pega o que o Novo está falando. Então o Novo já marcou posição de formador de opinião no Congresso. E são excelentes os nossos deputados. Todos estão fazendo. Alexis dando show, Marcel dando show, Adriana dando show, Thiago dando show, Lucas dando show, né? Gilson, o Poit. Os caras estão arrepiando, meu. Estão arrepiando. O Ganime quase foi o relator da reforma da Previdência. Só tem craque. São 8, hein? Vale por 30. Nas próximas eleições a gente vai fazer 60 deputados, se Deus quiser, se todo mundo trabalhar. Aí tem mais essas coisas de acusação do Dallagnol, não sei o quê, o Moro. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que é o seguinte, ó. Eu tenho conversado com muita gente, cheguei de Minas hoje, fiquei 2 dias em Minas, fui lá conversar com o governador, conversei com vários secretários, o pessoal está trabalhando 16 horas por dia. Minas Gerais vai melhorar, entendeu? São Paulo também está indo bem, tem lá seus problemas, está indo bem, entendeu? Algumas coisas do governo Bolsonaro, agricultura, a ministra Tereza Cristina está indo super bem, conseguiu rever a exportação de carne bovina para a China, difícil, ela conseguiu. Ministro da Saúde, o Mandetta, está indo bem. Ministro Tarcísio da Infraestrutura, indo bem. Está fazendo novas concessões. Já fez de aeroporto, está fazendo de trem. Está caminhando coisa que não caminhava. A 163 foi recapeada depois de 30 anos, pessoal. Vai vir coisa aí, está vindo coisa. Saneamento básico, passou no Senado a proposta do senador Gereissati, que começa a viabilizar investimento privado em saneamento básico. Saneamento básico é tudo. É menos gasto com saúde, menos gasto com lixo, menos gasto com um monte de outras coisas. Por quê? Porque saneamento é civilização. 100 milhões de brasileiros ainda não tem esgoto, não tem saneamento. É um negócio impressionante. Então tem que andar e está indo. Tem coisas acontecendo. É que o pessoal fica todo preso nessas coisinhas de hacker, de rede social, de cococó, e não presta atenção que tem uma coisa mudando aí. É lenta, é dura, o emprego vai demorar para voltar, não tem nada que fazer greve, entendeu? Tem que começar a estudar, se preparar para o mundo novo e não ficar aí subiando achando que o Estado vai te arrumar um bico e que você vai conseguir se virar ou dar um jeito, porque não tem mais jeito. O Brasil não tem mais jeito. E mais, não tem lugar para ir, meu. Vai querer ir para onde? Só se for para os Estados Unidos. Se conseguir entrar, até eu entendo. Canadá. O resto do mundo, o próximo vídeo vai ser Previdência, e tem mais um vídeo aí para editar sobre o Brexit, em que eu vou falar o que a Inglaterra ou o que o Reino Unido está fazendo. A confusão que eles se meteram. A vida vai ficar difícil também lá, vai ficar mais cara. Né? É um dos países bons do mundo, um monte de brasileiro rico foi lá morar lá, pagar menos imposto e tal. Vai ficar cara a vida lá. Ou aprofunda a integração, ou vira uma ilha de riqueza, caro. Né? Então assim, Alemanha eu conheço bem, país difícil, meu. Tá rico, mas é um custo que não dá para segurar, porque não tem juventude para trabalhar, tem que importar gente. É um custo muito alto. O Estado social é muito caro. A França está de joelho. Itália, você quer morar na Itália? Vai trabalhar onde? Espanha, os empregos maior que o Brasil, vai trabalhar onde? Portugal? Legal, lindo Portugal, fala a mesma língua. Vai para Portugal para você ver se você fica lá 6 meses. Tem 1 ou 2 empregos bons, o resto é tudo ruim. A não ser que você seja trilhardário e fique na praia, aí também tudo bem. Mas vai ficar lendo qual jornal? O Estadão, a Folha, o Valor, né? Lá no Porto, em Lisboa, Cascais, no Algarve, na sua casa de praia. Você vai ler lá o jornal do Benfica? Não. Vai ler o nosso jornal, fica reclamando lá. Então, vamos trabalhar aqui. Então, Austrália,
Você surfa, vai dar uma surfada lá, fica lá uns 2, 3 anos, você vai ver se você vai querer ficar lá ou você vai querer voltar para Maresias. Bata uma aposta. Só a não ser que você arrume uma namorada linda, ou não sei que você case na Austrália, ou você arrume um emprego maravilhoso. Não tem, meu. Não tem. É aqui o negócio. Você fala português, você estudou aqui, seus pais são daqui, seus avós são daqui, você fala uma língua que ninguém fala, você come feijoada, você gosta de futebol, você conversa com as pessoas na rua, aqui não tem neve. É daqui que você vem, cara. Você vai fazer o que lá? Então é o seguinte, cada um faz sua parte. Cada um fazendo sua parte, a gente começa a ver, a roda vai girar e o Brasil vai melhorar. Daqui 10 anos você liga esse vídeo e vê se eu não tenho razão. Fui!